Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando com esse primeiro vídeo aqui no nosso canal, com o foco exclusivo de agregar conhecimento para pessoas que queiram trabalhar com plano de saúde, pessoas que se percebem, né, primeiro na área comercial, né, tem que ter a veia comercial. A pessoa que às vezes não tem a veia comercial, né, mas tem a necessidade de ganhar dinheiro, né, tem potencial, mas não tem essa natureza, tenta fazer para ganhar um dinheiro, né, durante um tempo, mas com o passar do tempo não se sente feliz na profissão. Então, o ideal para você começar na área comercial é que você já tenha o instinto, a veia, o perfil comercial, para que o seu meio de vida em nenhum momento se transforme no meio de morte, tá certo? Mas todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, será com o objetivo de agregar conhecimento para as pessoas que querem se formar como um profissional na área de vendas, né, voltadas única e exclusivamente para vendas de plano de saúde, tá certo? E o que assunto que nós vamos tratar hoje? Nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos estar tratando da parte de entender, né, quais os tipos de plano de saúde que existem para ser comercializados, né? Que tipo de plano de saúde que existe, né? Como é? Qual é a sua característica, né? Porque muitas pessoas não entendem que existem alguns planos de saúde específicos, né? E se você não sabe o plano, como funciona, né? E a quem você pode ofertar esse ou aquele produto, você acaba não desenvolvendo, né? E acaba tendo uma experiência frustrada nessa área. Então, o foco aqui é te ajudar desde o início. Você que está começando agora, né? Você que não tem referência nenhuma, nesse primeiro vídeo, com certeza a gente vai tentar lhe ajudar, lhe dando essas informações para elucidar isso aí para você. Te peço que, de repente, nesse primeiro momento, você até dê uma pausa nesse vídeo, né? E vá se municiar, né? Porque você vai precisar anotar algumas informações. Então, é importante que você tenha papel e caneta. Dá uma pausa aí no vídeo, rapidinho, né? A gente aguarda aqui e retorne com papel, com caneta, né? Para que você possa estar fazendo aí as suas anotações do passo a passo que a gente vai dar, tá certo? Então, vamos lá ao primeiro tópico, né? Quais são os tipos de planos de saúde que existem atualmente no mercado para serem comercializados, né? E eu diria para vocês inicialmente que nós trabalhamos no mercado com 3 modalidades de planos de saúde, né? Existe a primeira, né, quer dizer, independente da ordem, tá? Mas a primeira que eu vou estar falando aqui são sobre os planos de saúde individuais e suas características, né? E aí você pode anotar aí, planos de saúde, modalidade individual. Qual é a sua característica dentro da modalidade individual? Primeiro, o nome já está dizendo, é individual. Né? É feito através do seu CPF ou do CPF de um titular, né? Que pode ser um adulto ou pode ser uma criança. Não há distinção. É uma relação que é feita, né, entre o beneficiário titular, podendo ele ser criança de 0 ano, né, e até idade, enfim, né, máxima, idade sem limite. Essa é a característica do plano individual. E como é que é feito ele? Né? É feito juridicamente entre a pessoa física, através do seu CPF, né, com um contrato assinado direto da operadora de saúde. Né? Então, a característica dessa comercialização, né, não me requer nenhum tipo de regra específica. A regra que eu preciso para poder vender, né, é que o cliente possua um CPF, que isso é obrigatório segundo as regras da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ok? E entre uma operadora que tenha o registro da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Então, uma vez que tem uma operadora, né, que comercializa o plano individual, ele pode ser, então, comercializado para qualquer pessoa, com qualquer faixa etária, sem grandes critérios. Por que que eu estou falando isso? Porque, hoje em dia, né,
nem toda operadora de planos de saúde gosta de trabalhar com plano individual. Por quê? Porque a cobertura do plano individual, ela começa basicamente que em 24 horas. Você fecha a proposta hoje, você data a proposta hoje, né? E se for uma proposta física, né, em 24 horas dá cobertura. Já para urgência e emergência, que é aquilo que poderia, né, trazer algum tipo de risco para a pessoa. Fechei um contrato hoje, mas amanhã ou depois vivenciei, né, que Deus nos livre desse tipo de situação, né, mas vivenciei um acidente pessoal, eu passo a ter a cobertura total para esse plano que é individual, que foi feito entre o CPF, né, e o CNPJ da operadora que eu estou contratando. Hoje, no nosso mercado de plano de saúde, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, nem toda operadora gosta de fazer essa comercialização. Por mais que ela até possa ter esse plano registrado, né, consigo, e possa comercializar, ela opta por não fazer, porque normalmente muita gente escolhe esse plano no momento em que já está precisando. Aí aguarda 24 horas, vai lá tentar utilizar o plano e acaba utilizando e depois nem dá continuidade, o que gera, naturalmente, para a operadora, né, um risco, porque ela dá uma cobertura que pode chegar aí num valor que a gente às vezes não consegue nem mensurar, e se o cliente muitas vezes sequer dá continuidade naquela parcela do pagamento, né, do plano que vence no mês seguinte. Então, realmente, do ponto de vista da lucratividade ou do empreendedorismo, é um plano que, para muita operadora, entende-se que não vale a pena comercializar. Mas ele existe, né, e ele está disponível no mercado. Aqui no Rio de Janeiro, né, os que atuam, né, como pessoa física, a Unimed Saúde Rio de Janeiro, né, a Unimed Rio de Janeiro, né, temos a Leve Saúde, e nós temos o plano do Assim, né, sendo que o Assim ele é feito de forma online, até que a Leve Saúde também é feito de maneira online, né? Só que no caso do Assim, ele leva mais ou menos os 20, 25 dias para ser implantado. Então, aquele atendimento de urgência e emergência é bem mais demorado. Acaba não atendendo a expectativa do cliente sobre esse ponto de vista, ok? Mas não há nenhuma exigência para que se possa fazer, né? Então, tem o Assim, o Leve Saúde, e tem o SAMOC e tem a Unimed, né? A Unimed, então, Unimed, Leve, SAMOC e Assim. São esses 4, tá certo? Que são comercializados. É sempre bom anotar, anota isso, tá? Então, caso você esteja no Rio de Janeiro, sabe que já existe esse produto, né, para ser comercializado individualmente, ou até de forma familiar, tá? Só que não requer muita coisa para que se possa fazer, não há exigência. Depois disso, né, existe uma outra característica de um outro produto, que chama-se o contrato feito por adesão. Vamos entender o que é isso. O que significa um contrato por adesão, né? Primeiro, esse contrato ele tem como característica, né, ser administrado, né, por uma empresa à parte. Né? Por exemplo, muitos de vocês, né, a gente já viu na televisão e tudo mais, já ouviu falar na administradora Qualicorp, por exemplo. Né? Aqui no Rio de Janeiro tem Qualicorp, tem Alcare, tem Clubecare, né? Tem a QV Saúde, né, que é a Qualivida. Então, essas administradoras de planos de saúde, elas fecham um contrato, né, com uma operadora, elas ficam numa ponta com CNPJ, né, é um CNPJ fechando com outro, e uma entidade de classe que vai fazer a ponte diretamente com o consumidor final, que é o beneficiário titular. Então, vamos entender. É um contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica, com uma entidade de classe, né, que vai atender no final uma pessoa física, sim, mas que tem algum tipo de ligação com alguma entidade de classe, né? Nem que seja classe estudantil, né? A gente sabe que no mercado existe a Uni, a UBS, a UBE, né? Então existem algumas categorias de classe estudantil, né, que são fechados alguns projetos voltados para ele. Por exemplo, né, suponhamos que
você tenha uma criança que precisa colocar. Se a gente estiver falando de uma criança que tem o acesso a uma creche, então ela tem uma comprovação de escolaridade. Ela, primeiro, né, tem a regra básica, né? Quem pode entrar naquele plano, a partir de que idade, né? Até que idade pode se acessar esse plano. Então, vamos lá. No caso, existem, né, algumas operadoras que começam a atender a esse tipo de cliente a partir dos 2 anos de idade, como é o caso, né, quando a gente fala de Amil Fácil, né, que é o nome de um produto, e que a gente vai vir a descrever vários produtos, né, que são existentes, né, num próximo vídeo. Mas nesse momento, quais são os produtos que poderiam atender, por exemplo, a uma criança de 2 anos de idade? Aí teria o Assim, o Amil Fácil e a Unimed, tá certo? O estudantil. Então, se elas têm hoje um vínculo com uma escola ou com uma creche, né, a partir do momento que elas conseguem uma declaração dessa creche, elas já podem acessar ao plano de saúde. Elas se associam a essa entidade de classe que, a partir daí, naturalmente, vai dar direito a ela a possuir uma dessas 3 operadoras. Que aí, né, quando o cliente estiver em contato com você, a partir daí você vai fazer a cotação, aonde dentro da Amil, dentro do Assim, né, e dentro da Unimed, podem ser apresentados alguns produtos, exceto nesse momento, exceto o da Amil. Para essa criança, a Amil só disponibiliza o Amil Fácil, mas o Assim, né, que é o nome de um produto, o Assim disponibiliza todo o seu leque de produtos para essa criança. Desde o Assim Max, Assim Clássico, Assim Ideal, como o Assim Superior. Então, qualquer criança, né, que tem acesso a esse vínculo, né, a essa creche, né, mediante a declaração, se associa, né, no ato da contratação do plano, isso é feito na mesma hora, né? Aí contrata o plano e faz a associação ao mesmo tempo, mediante a essa declaração, né, advinda da creche, beleza? E no caso da Unimed, que também disponibiliza sua linha de produtos para essas crianças, a partir de 2 anos de idade, aí vai disponibilizar lá o Singular, que é o plano mais simples, aí depois já passa para um próximo nível, né, que seria o plano personal, depois vem o Alfa, o Beta, o Delta e o Ômega, podendo escolher qualquer tipo de produto. Não, Tony, tudo bem, mas me explica. Gente, eu falei que meu nome é Tony Ricardo? Não, né? Então fica aí a dica. Meu nome é Tony Ricardo. Então, Tony, ok, eu entendi. Eu posso, então, escolher qualquer tipo de produto como esse. Sim, mas qual é a diferença entre um produto e outro dentro de uma mesma operadora? Bom, segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde, né, não pode existir diferença de cobertura. O que um plano mais simples, mais barato cobre, o plano mais caro, top de linha, mega, super, prime, né, esse também é obrigado a dar. É obrigado a cobrir a qualquer enfermidade que exista no rol de procedimentos cobertos da Agência Nacional de Saúde. Então, nenhum dos produtos, seja ele o mais barato ou o mais caro, ele pode deixar de dar alguma cobertura. Mas é óbvio que existe diferença entre os produtos, porque o produto mais simples, ele vai trabalhar com uma classe de hospitais, que é onde tem um custo mais caro, hospitais mais simples. Mas aquele hospital mais simples, né, ele tem a mesma cobertura que um hospital mais caro. Sendo que no hospital mais caro, que atende pelo produto mais caro, porque cobra da própria operadora um valor mais caro, né, porque ele é um hospital melhor, com mais tecnologia e com mais recurso, né? Então, naturalmente, um procedimento, por exemplo, de uma retirada de vesícula, por exemplo, né? De repente, no hospital mais simples, ele vai fazer pelo método tradicional, né? Que é o corte, a invasão, né? Aquele corte bem invasivo para ir lá e fazer a retirada da vesícula. Quando, de repente, né? No plano mais caro, que dá acesso a hospitais que têm tecnologia de ponta, vai, de repente, fazer aquele método de videolaparoscopia, né?
faz um furo através do umbigo, coloca lá uma pinça com câmera, com tudo, tudo monitorado, vai lá na vesícula, pum, corta, pega e traz a vesícula, retira pelo umbigo, que naturalmente vai deixar uma cicatriz infinitamente menor, o tempo de recuperação é muito mais rápido, então é óbvio que vai ter diferença. Mas ambos os produtos cobrem o mesmo tipo de necessidade, que é a de uma cirurgia de vesícula, né, de retirada de vesícula, por exemplo, né? Mas é claro que qual é o plano ideal que eu devo oferecer para o meu cliente? É aquele plano que ele pode pagar. Esse sempre vai ser o melhor plano. Não adianta colocar um plano, vender tecnologia, né? Top, supra-sumo das galáxias, que naquele momento, se ele está fazendo para o seu filho, ele vai tentar fazer o melhor, mas pode ser que ele não consiga sustentar isso. Então, cabe a questão do bom senso, você dar uma analisada na vida dele e fazer, de repente, a indicação daquele que você sabe que vai comportar no orçamento dele, vai fazer com que ele permaneça naquele produto, até que ele perceba que ele pode, de verdade, fazer um upgrade. E naquele momento, como você vendeu certo, quem é que ele tem na cabeça para poder chamar novamente e rever a condição dele? É você, né? Então, nós até agora falamos, nesse exato momento, sobre o plano individual e agora terminamos de falar sobre o plano de adesão. Pois bem, a partir desse momento, nós estaremos entrando rapidamente no plano de pessoa jurídica, ok? São contratos de pessoa jurídica, ok? Quem pode aderir ao contrato de pessoa jurídica? Mas, assim, só voltando rapidinho lá, só para deixar claro, nós falamos sobre a classe estudantil, né? Mas não é só para a classe estudantil, aquilo só foi um exemplo, tá? Normalmente toda classe de trabalhador, ele se encaixa em algum projeto, em algumas tabelas de alguns produtos, né? O que vai ampliar completamente o ranking. Por exemplo, profissionais liberais. Quem são eles? São as pessoas que fazem faculdade, tiram um diploma, né? E estão encaixadas em algum tipo de atividade, né? Como, por exemplo, médico, é uma categoria profissional, né? Enfermeiro, outra categoria profissional, dentista, engenheiro, né? Arquiteto, e por aí vai, contador, e tem uma infinidade de profissões que podem ser encaixadas na classe de profissional liberal, ou profissionais que trabalham no comércio, né? Às vezes um balconista, né? Ele só precisa ter o contra-cheque que comprove o vínculo dele com aquela função, com aquela profissão. E a partir deste momento, né, ele tem, então, acesso a uma oportunidade, ele tem a oportunidade de ter acesso a uma gama de produtos que pode vir de encontro à necessidade que ele vai apresentar. Coisas que você vai analisar para que saiba aonde vai fazer a inclusão desse profissional que naquele momento você está dando assistência, ok? Finalizando, então, o plano de pessoa, o plano de adesão. Partindo agora para o plano de pessoa jurídica. Esse aí que é um pouco mais de especialização. Mas eu sei que você, que é uma pessoa inteligente, porque está seguindo as orientações, está anotando aí, né, e vai levar isso aí, né, para poder mudar a tua vida, né? E quando eu digo mudar a sua vida, é melhorar, de verdade, né? Porque imagina você, no meio da pandemia, você tendo a oportunidade de ofertar planos de saúde para cuidar da vida das pessoas. Que é produto que venha mais de encontro às necessidades que o mercado apresenta no momento do que ser um corretor de plano de saúde. Não tem oportunidade melhor, não é verdade? Então vamos voltar aqui para entender como funciona a questão do plano de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, ela é dividida em 3 portes de empresa, tá? Empresa de porte 1, que tem como característica a partir de 2 vidas e chegando até 29. Então, isso aí é uma empresa de porte 1. Empresa de porte 2, né? É uma empresa onde tem a partir de 30 vidas, chegando até 99 vidas. Inclusive, quero fazer uma adendo. Na empresa de porte 1, né, vai ter lá uma TUP, né, que é um termo único de promoção, ou um PRC, que é um plano de redução de carência.
Mas quando se trata da carência, que esse é um tema que a gente vai abordar em outro vídeo, né? Quando se trata da carência, né, existem as carências normais que precisam ser cumpridas para dar acesso àquele tipo de benefício que a pessoa está contratando, né? Normalmente acidentes pessoais, urgência e emergência, costumam não ter carência, porque essa é uma regra que é estabelecida pela Agência Nacional de Saúde. Pois bem, mas essa regra, ela se aplica a empresas, né, e pessoas físicas, mas empresas de porte 1, que vai até 29 vidas, que qualquer empresa tem também o direito de fazer suas promoções, reduzindo em algum momento, de alguma forma, né, conforme ela entender que vai ajudar na comercialização do seu produto. Ela define os critérios, estabelece e vida que segue. Diferente da porte 2. Como começa a partir de 30 vidas, né, a lei da ANS estabelece que a partir de 30 vidas não tem mais carência. Requer, então, um estudo daquela massa, né, enviada para as operadoras, para que você possa, então, estabelecer uma cotação. Algumas operadoras que nós temos no mercado já trabalham para esse porte de empresa com tabelas pré-fabricadas, pré-estabelecidas, bem como é o caso também da pessoa física, no plano individual, como também no plano de adesão. Tem suas tabelas pré-estabelecidas, mas no caso da pessoa jurídica, existem, a partir de 30 vidas, algumas operadoras que, para disponibilizar a precificação, elas requerem, desculpa, é um trava-língua. A precificação, elas requerem uma análise daquela massa, porque, por exemplo, às vezes é uma massa onde tem muitas mulheres jovens, né, que representam um risco de utilização bem maior do que só se tivessem homens. Por que utilização? Porque se forem mulheres jovens, estão em período fértil. Então, naturalmente, a utilização para a possibilidade do parto, quer dizer, a possibilidade de utilização para o parto é imensa, o que vai fazer naturalmente que a precificação para uma massa parecida, só que com o sexo masculino, se torne mais barato do que a precificação para massa com a mesma massa, só que com o sexo feminino. Então, isso acaba variando, né, de cenário para cenário. Por isso, muitas operadoras, né, preferem fazer uma análise prévia, até para que possa precificar da maneira correta e justa. Porque se eu tiver que precificar isso numa tabela pré-fabricada, eu tenho que contar com a possibilidade de ter uma sinistralidade, ou seja, uma utilização para a questão, né, do risco já elevada. É como se eu estivesse já agravando e prevendo, né, uma utilização elevada. Então, aquela tabela não vai ser uma tabela tão precisa como se eu estiver fazendo uma análise. Então, significa que eu tenho que colocar uma gordura e, consequentemente, um preço mais alto, já prevendo essas possibilidades, para eu manter o equilíbrio da utilização daquela carteira específica, né? Da utilização daquela carteira. Então, nesse exato momento, você vai encontrar hoje no nosso mercado os dois modelos de trabalho. Algumas operadoras que preferem ser mais precisas e ofertar um preço justo, nem mais caro, nem mais barato, mas o que pode ser feito, né? E existem aquelas que já vêm com a precificação pré-fabricada. Na maior parte das vezes, já tem que conter ali uma previsão de sinistralidade um pouco elevada, para que se consiga, então, fazer uma administração mais correta. Então, nós vamos encontrar os dois modelos, tá certo? Então, existem empresas de porte 1, porte 2, porte 3, né? O que é porte 3, então, Tony? Lembrando, porte 1, vai de quantas vidas a quantas? De 2, né? Isso para plano de saúde. Quero lembrar que existem seguros de saúde que cumprem a mesma função. Tem algumas características que são diferentes, mas cumprem a mesma função. Porém, eles precificam a partir de 3 vidas e não 2, tá certo? Se a gente estiver falando de algumas operadoras, como, por exemplo, o Bradesco Saúde, ele opera no pessoa jurídica a partir de 3 vidas. A Sul América entendeu que quer competir direto com as operadoras de saúde. Então, ela faz uma promoção onde você já consegue fazer uma cotação a partir de 2 vidas, tá certo? Mas existe essa diferença, né? E uma característica também que vai diferenciar uma operadora de saúde
de uma seguradora de saúde é que a operadora de saúde ela tem como natureza gerar o atendimento, se comprometer com o atendimento. Ela garante que o cliente precisa ser atendido e disponibiliza a rede credenciada. No caso da seguradora, o compromisso com ela, né, ela vai, para não ficar atrás, ter uma rede credenciada. Mas se ali naquela rede credenciada tiver um médico, por exemplo, que não tiver um médico que o cliente queira, ela garante que terá um reembolso, de acordo com o nível da contratação que a pessoa está fazendo. Mas ela garante o reembolso, diferente da operadora. A operadora de saúde não garante reembolso, tá certo? Então, tem essa diferença. Uma parte como primícia, ter direito a reembolso. E a outra garante o atendimento, mas não reembolsa, tá certo? Existem planos dentro da operadora que podem prever o reembolso? Claro que sim, mas são planos mais top de linha. Diferente da operadora, da seguradora, que desde os planos mais simples até os mais top de linha, todos eles já prevêem o reembolso para o associado, caso seja necessário. Tá certo? Então, dando continuidade. Empresas de porte 1, de 2 a 29 vidas. Empresas de porte 2, vai de 30 a 99 vidas. Ok? É isso. Empresa de porte 3, a partir de 100. Se a gente for de 100 em 100 acrescentando, a gente vai chegar a empresa de porte 15. Né? Mas a partir de 100, em algumas operadoras já é considerado empresas, né, de porte 3, a partir de 100 vidas. E qual é a diferença, Tony? É que todos esses, né, são precificados mediante análise da massa que está sendo trazida, né, da quantidade de pessoas, de acordo com o volume de pessoas, o sexo, a quantidade de dependentes, aí vai fazer todas essas análises. E para fazer isso, nós vamos precisar preencher uma planilha, né, de precificação e análise de precificação, onde vai ter que conter todos os dados daquela empresa, inclusive o número de vidas que são profissionais. Precisa saber se, por exemplo, vão entrar só os titulares que têm vínculo empregatício CLT com aquela empresa, ou se além dos funcionários que serão os titulares por terem vínculo com aquela empresa, né, ele também vai acrescentar dependentes. Então, tudo isso vai ser analisado. Mas, Tony, peraí, não existe isso na empresa de porte 2 e de porte 3? Claro que existe, né? Você, como titular, que tem vínculo com aquela empresa, né, algum tipo de vínculo, você está sendo candidato a titular. Ou seja, se eu for funcionário, eu tenho vínculo? Tenho, vínculo empregatício. Se eu for sócio da empresa, também tenho um vínculo com a empresa, eu sou sócio. Então, eu também tenho direito a fazer. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem um vínculo com uma empresa, você está elegível a fazer parte do plano de saúde que estará sendo contratado pelo responsável da empresa. Ou você tem vínculo como responsável da empresa, né, como sócio da empresa, né, ou como funcionário. Em qualquer dos dois cenários, você tem acesso. Ok? Então, vamos encerrando hoje por aqui. Eu espero ter podido contribuir com você que está começando nessa nova carreira. Então, o nosso vídeo hoje, né, tratou única e exclusivamente de esclarecer quais os tipos de planos de saúde que existem que eu posso comercializar. E eu espero ter podido ajudar. Antes de você finalizar esse vídeo, eu quero só te pedir uma gentileza, tá certo? E que daqui por diante eu vou até pedir no começo, né? Eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de ajudar as pessoas que querem entrar nesse mercado, querem entender, né, e como funciona e etc. Beleza. Para que possa estar ajudando o nosso canal e a gente ter noção exata do alcance que a gente está tendo, e se a gente de verdade está conseguindo ajudar, dá um joinha aí embaixo, tá certo? Aí debaixo do nosso vídeo. E se for possível, né, se inscreva no nosso canal. E mais, se puder, divulgue se você acreditar que isso pode ajudar alguém. Lembrando que esse é apenas um vídeo dos muitos que nós iremos colocar, tá bom? Nós pretendemos colocar aqui vídeos para fazer com que ao término, né, de todos os vídeos que a gente venha colocar, você já se sinta um profissional formado por aprender todos os produtos, técnicas de vendas, técnicas de televendas ativo, televendas receptivo, né? De que maneira eu atendo o cliente, né?
qual é o canal de venda, né, ou de compra que eu vou utilizar para fazer as minhas vendas acontecerem, como eu começo a divulgar, como eu começo a captar clientes, nós traremos para cá todos esses assuntos que vão fazer com que a sua vida seja melhor e produtiva nessa nova carreira que pode ser que você esteja escolhendo a partir desse momento. Tá bom? Muito obrigado e não esquece, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal.